Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 22 de fevereiro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que andais em trabalho e vos achais oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita e que nós, com a lição de hoje, possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, apesar de todas as contingências. E por isso, antecipadamente gratos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, Jesus, nós espíritas, e não somente espíritas, nós cristãos de uma maneira geral, é aquele que Deus nos enviou por amor para, digamos, pastorear-nos, para servir de condutor, de mestre. Então, tudo que Jesus nos exortou a fazer, nos prometeu, é aquilo que de melhor nós necessitamos e que podemos receber. Porque como Jesus é co-criador, criador do nosso orbe, e inclusive, por exemplo, como está lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, os exilados de Capela que vieram para a Terra, está lá no livro A Caminho da Luz, eles foram instruídos, advertidos, exortados, consolados por Jesus nesse degredo, né? Nessa vinda para cá. Isso nos leva a crer, a entender que esses espíritos, mesmo lá em Capela, ou seja, Jesus é o governador somente do nosso planeta? Não. Quando ele criou o nosso planeta há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, ele já tinha essa condição, essa comunhão com Deus, tamanha, tal, que permitia, como permite, que ele criasse planetas, que ele coordenasse espíritos. E ele próprio, Jesus, falou sobre isso. Tenho outras ovelhas em outros apriscos, ou em outros rebanhos, né, dependendo da tradução. Então, não é somente de nós aqui na Terra que Jesus cuida, orienta. Jesus cuida de uma infinidade de espíritos aqui na Terra e também em outros orbes. Queremos crer, pelo que está dito por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que os capelinos, tanto os que ficaram porque conseguiram promover
o seu próprio progresso, a sua própria evolução, de maneira a permitir que eles ficassem no orbe lá da constelação de Capela, que estava sofrendo uma evolução, um adiantamento, e que, por conta disso, dada a rebeldia de alguns espíritos que quiseram, com a sua preguicinha, né, que é uma característica bem nossa, tanto que a Igreja Católica elenca, dentre os pecados capitais, a preguiça, não por acaso, né? Então, aquela preguicinha de, tá bom do jeito que tá, para quê? Vou melhorar para quê? Está ótimo desse jeito, né? Tá muito bom, não preciso fazer mais nada. Essa vidinha que eu tô levando, e a gente não usa essas frases, né? Ai, essa minha vidinha mais ou menos é ótima, né? Mais ou menos. Então, quer dizer, uma vez Chico falou sobre isso, essa questão de mais ou menos. Eu me dedico mais ou menos, eu me esforço mais ou menos, eu amo mais ou menos. E aí Chico falou, se a gente continuar assim, a gente corre o sério risco de amar a Jesus, se dedicar a Jesus, cumprir as exortações, os ordenamentos de Jesus, enfim, ser cristão, mais ou menos. E isso, se a gente se denomina cristão, né, ou pretende ser um cristão genuíno, a gente tem que abolir essa expressão mais ou menos da nossa vida. Porque o próprio Cristo, Jesus falou, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então não tem mais ou menos, depende, né, talvez. Isso é coisa de espírito atrasado, espírito inferior, né? Esse relativismo que tem contagiado a vida de todos nós, né, a sociedade, os países, o planeta, isso é coisa de espírito atrasado. Relativismo, tudo é relativo. Não, não é não. O certo é certo, o errado é errado. Deus é absoluto. Jesus é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não tem mais ou menos, não tem relativismo em relação a isso. Mas nós chegamos num momento em que a gente relativiza até Deus, até Jesus. Então a gente tem que expurgar isso da nossa vida, né? Esse, como dizem lá os franceses, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa fazer, deixa passar, tanto faz, depois ele... Não, não tem depois não. A gente está num período de transição. Não tem depois. Depois a gente vai chorar, né? Depois a gente vai sofrer, talvez, quem sabe, se a gente está aqui ainda como remanescente dos capelinos expurgados, a gente vai sofrer de novo um expurgo. É isso mesmo? Então, quer dizer, se a gente está aqui, porque alguns de nós, inclusive espíritas, eu conheço alguns, né, que falam, eu acho que eu vim de capela, como se fosse uma grande coisa, né? Nossa, eu vim de capela e tal. Aí eu nunca falo isso para a pessoa, mas eu penso, coitado de você então, né? Porque se você está aqui ainda, a galera toda já voltou, você está fazendo o que aqui ainda? Porque os capelinos degredados vieram antes de Jesus. São as civilizações, né, portentosas, que até hoje muito não se entende, não se explica, que vieram e revolucionaram a vida no planeta com grandes conhecimentos, com grandes tecnologias, coisas que naquela época, dada a precariedade dos recursos no planeta, manipulados, dominados pelo homem, não que não houvesse recursos, a precariedade dos recursos dominados, que o homem sabia manipular, que são os mesmos recursos de hoje, só que hoje a gente já consegue manipular esses recursos, com a tecnologia, com o avanço da ciência. Naquela época, não.
Mas essas civilizações conseguiram fazer coisas que a gente não consegue entender. Ué, mas como é que pode? Por exemplo, né, os egípcios lá do antigo Egito, da antiga civilização, construir pirâmides com pedras pesadíssimas sem que naquela época existisse guindaste. Luz elétrica. Ué, que isso, Rafael? Pesquisem. Luz elétrica. Dentro das pirâmides havia iluminação elétrica sem fiação. Sem fiação. Reações químicas que eles dominavam. A própria mumificação, né, que nós sabemos que acontecia, que era realizada em alguns destaques da sociedade egípcia, né, faraós e pessoas da nobreza egípcia e tal, religiosos. A gente não entende até hoje. Como é que pode, né? Uma múmia lá de 5.000 anos atrás, né? 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, estar ainda preservada hoje. Então, vez por outra, há documentários, reportagens, né, sobre museus que guardam múmias e outras civilizações, né? Atlântida, Lemúria, os astecas, maias e incas, enfim. Sim, em relação a como nós estávamos aqui na Terra, eles estavam muito avançados. Mas eles vieram para cá, inclusive a lenda, né, do paraíso perdido é exatamente isso, saíram de um mundo, de um orbe mais avançado do que o nosso, e aí quando vieram para cá, ficou aquela sensação, aquela impressão de que eles tinham deixado o paraíso, porque esse mundo nosso aqui era menos adiantado, menos evoluído do que o mundo lá de Capela. Então a gente quer passar por isso de novo, se é que a gente é de Capela, né? Puxa vida, hein? Então, a gente tem que se conscientizar de que Jesus não é apenas um fator religioso, um líder religioso, como tantos outros, né? Os judeus, por exemplo, até hoje não admitem Jesus como sendo o Messias, estão esperando. Os muçulmanos consideraram Maomé como Messias. Então, não importa, né? A gente tem que cuidar da gente, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem o seu momento, né? Não vou dizer se está certo ou se está errado, né? Cada um acredita no que quiser e tal. Mas, enfim, para nós que nos dizemos cristãos, para nós espíritas, nós sabemos, né? Aí não é nenhuma questão de crença, né? Nós sabemos, é a verdade. Muitos desses, considerados, né, em outros aspectos religiosos, como os expoentes máximos e tal, a personificação, eventualmente, do próprio Messias, são enviados do Cristo. Isso não os diminui em nada. Isso não os diminui em nada. Agora, a gente tem que saber quem é quem, né? Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus faz essa exortação que nós lemos aqui como leitura inicial, vinde a mim, todos vós que estáis, aí Vinícius, nesse livro Nas Pegadas do Mestre, ele usa uma tradução aqui, nós sabemos que traduções há várias, inúmeras, né? Traduções da Bíblia, traduções do Novo Testamento, somente, né, a parte da vida de Jesus, né? Nós espíritas sabemos que inúmeras traduções há da obra básica da codificação, né? Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Existem inúmeras traduções e, vez por outra, a gente vê uma palavra diferente da que foi utilizada na obra em que a gente tem. Ué, mas espera aí, a gente tem que se preocupar mais com o conteúdo. Uma ou outra palavra pode, de fato,
né, diferir. E aí, lógico, sempre há uma tradução melhor um pouco do que outra. Nenhuma essa aqui é a única, correta, verdadeira, né? Por exemplo, na própria Federação Espírita Brasileira, admite-se, né, a tradução de Guilom Ribeiro e de Salvador Gentili. E, mais recentemente, viemos a saber que Haroldo Dutra Dias tem uma tradução dele, de O Livro dos Espíritos. Então ele, por exemplo, traduziu também o Novo Testamento, Haroldo Dutra, diretamente do grego. A gente é que vai fazer a escolha, né, de qual tradução a gente quer utilizar. Então, Vinícius, na tradução que ele utilizou aqui desse trecho do Evangelho de Mateus, ele usou aqui: vinde a mim, todos vós que andais em trabalho, e vos achais oprimidos. Eu nunca tinha visto essa tradução, mas eu achei interessante. Nós aqui na Terra, nós espíritos, não somente nessa encarnação, ao longo da nossa trajetória, em tese, nós estamos a trabalhar a nossa evolução. Por mais que a gente seja preguiçoso, né, devagar, lento, a gente está com passos trôpegos, né, de cágado, perneta, ainda por cima, a gente está caminhando. É um passinho, 1 milímetrozinho, menos de 1 milímetro, né, numa encarnação inteira, tá? Sabemos que a cada encarnação, em tese, nós estamos melhores do que nas anteriores. Tudo bem. Então, Vinícius usa aqui: vinde a mim todos vós que andais em trabalho. Agora, a gente também pode entender isso de uma outra forma. Não tão genérico, né, tão genérica a exortação, tão genérico o chamado de Jesus, porque, sendo espíritos, nós estamos a trabalhar a nossa evolução e tal. Não, vamos fazer uma outra interpretação aqui. Jesus está chamando aqueles que estão trabalhando. Quem não quer trabalhar, quem quer ficar na preguiça, quem não quer evoluir, então, né, é o que o próprio Jesus falou: não atirai pérolas aos porcos. Ué, você não quer aproveitar? A ministra veneranda, né, personagem dos livros de André Luiz, Nosso Lar, né, e outros, ela não dizia sempre ao final de uma fala, de uma instrução, de uma explicação, de um ensinamento: quem quer aproveitar? Então, quem não quiser, tudo bem. É o livre-arbítrio de cada um. A espiritualidade, ela não obriga, não constrange ninguém. Você faz o que você quiser. Só que tudo na nossa vida tem consequências. Então, a gente também pode interpretar essa fala aqui de Jesus, que Vinícius está usando uma tradução de vinde a mim todos vós que andais em trabalho, como, vocês que estão trabalhando, mas que estão se sentindo sobrecarregados, oprimidos, tristes, cansados, eu vos aliviarei. Agora, isso é até lógica, essa interpretação que nós estamos dando aqui agora. Por quê? Porque Jesus vai ficar aliviando a situação de quem simplesmente não está querendo, né? Ele curou diversas pessoas. Alguns ele alertou: vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O paralítico do tanque de Betesda, depois que ele curou, ele falou: olha que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus não falou nem só o não peques mais, falou: olha que já estás são. Então, a gente que tem que saber, né, se a gente quer ser convidado por Jesus, o convite está aí. Mas será que a gente está apto também a receber esse convite?
Não tem a parábola lá, né? Do festim das bodas. Ó, não estou com a roupa adequada. Como é que eu vou participar dessa festa? Eu quero ser chamado por Jesus. Eu quero ser recebido por Jesus. Mas eu não estou fazendo nada para estar nessa condição. Então, vejamos, meus irmãos, né, o que Vinícius fala sobre esse vinde a mim. E aí depois a gente vai ler também um texto aqui de Emmanuel que tem mais de um. A sabedoria, a riqueza espiritual de Emmanuel é tão grande que em alguns versículos ele não somente tece um maravilhoso comentário, como tece 2, 3 comentários. Então, repito a pergunta da ministra veneranda. Quem quer aproveitar? Né? Está à nossa disposição. Mas a gente, muitas vezes, nós espíritas, vamos falar de nós, né? A gente não lê, não compra livro, se compra, não usa, está lá na estante enfeitando. Né? Está lá. Tem hoje na internet, né, livros eletrônicos, não preciso nem... Né, quem faz, por exemplo, sem eu fazer propaganda aqui, né, merchandising, marketing, mas quem faz a assinatura do Kindle Unlimited, né, disponível lá na Amazon, R$19,90 por mês. A quantidade de livros gratuitos que estão à disposição, livros espíritas, livros católicos, livros protestantes, tudo quanto é assunto, e livros não religiosos também. Então, eu não tenho muito dinheiro para comprar livro, porque aqui no Brasil hoje em dia está realmente complicado, né? A cada dia as coisas estão mais caras, livros estão caros, apesar de terem, por lei, isenção, né, de impostos, justamente para incentivar a cultura, mas o custo de produção, né, tem se elevado, e aí o editor, a editora, a livraria sente-se obrigado a repassar isso no preço final, porque senão, né, o lucro, a margem de lucro vai ser muito pequena. Então, infelizmente, a gente vive aí, né, um período de livros caros. Mas tudo bem, não tenho muito dinheiro e tal. Mas com R$19,90, R$19,90 por mês, você tem acesso. Se a gente for ver, por exemplo, um livro hoje da coleção Vinha de Luz, né, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva, está na faixa aí de uns R$60 mais ou menos, 60, 65, por aí. Né? Livro dos Espíritos, a obra básica, em torno, dependendo da editora, né, da edição, tem de 10, 12 até 40, R$50. Tá, mas aí é cada livro, cada obra. Se a gente resolver comprar 2, que seja da obra básica, dá aí R$24, R$25. Já é mais do que o valor da assinatura aí do Kindle Unlimited. Então, imaginemos que nós tenhamos a possibilidade de ter inúmeros livros, vários, só por R$19,90 por mês. E eu não estou ganhando absolutamente nada para fazer esse marketing. É só a vontade de compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos espíritas, né, esse conhecimento maravilhoso que está à nossa disposição. Então, diz Vinícius aqui, Jesus acha-se de posse da suprema graça. Olha aí, suprema graça. Frui o sumo bem e sente em si a plenitude da força onipotente. Então, eu, como espírita, eu sempre entendi, defendi, disse que Jesus, embora não seja Deus, é onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Primeiro, porque ele está em comunhão absoluta com Deus. Segundo, porque ele é o enviado de Deus, ele é a representação de Deus para nós.
Filipe, lá nos momentos finais de Jesus, quando Jesus diz que vai subir ao Pai e depois vai retornar, que vai preparar lugar para nós, que vai pedir ao Pai um outro consolador. Aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus fala: Filipe, estás há tanto tempo comigo e tu me pedes, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falou isso: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quer dizer, a imagem, digamos assim, que a gente tem de Deus é a de Jesus. Então, é esse conceito que no catolicismo, no protestantismo, eles têm de que Jesus e Deus, né, são mais ou menos a mesma coisa, é a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso está certo e errado ao mesmo tempo, porque cada um é cada um, né? Mas, e ainda por cima, né, o Espírito Santo, nós espíritos sabemos, que é a coletividade de espíritos que atuam através da mediunidade para conosco, os milagres, os fenômenos, né? Isso tudo é obra do Espírito Santo, né? As curas. O que é isso? É a espiritualidade atuando através da mediunidade, né? Então, o Espírito Santo não é um espírito só, é uma coletividade de espíritos. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Mas para nós, né, Jesus é a representação. Então, Vinícius está dizendo aqui, ó, exatamente conforme esse entendimento que eu sempre tive. Vai ver que eu trago isso das outras encarnações aí, que eu fui católico, né, protestante, não sei. Nessa, eu me tornei espírito com 6 meses de nascido. Mas eu tenho isso, né, que Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Tanto que Deus deu, né, o poder. Ó, você pode criar aí um planetinha para você. Eu até brinco aqui com os meus familiares. É como se Deus tivesse pegado uma massinha daquela de modelar, que a gente usa em aula de criança, né? Alfabetização, evangelização e tal. Ó, faz aí o que você quiser com essa massinha. Aí uma criança vai fazer um bichinho, um animalzinho, a outra vai fazer uma planta, a outra vai fazer, né, um ser humano, uma pessoa, a outra vai fazer uma casinha, a outra vai fazer uma comida, né? Enfim, cada um vai fazer o que quiser. Deus deu esse poder a Jesus. Ó, faz um planeta aí para você. Mais um, né? Mais um. Jesus fez o planeta Terra. Olha só. Então, olha o poder, a potência de Jesus. E a gente às vezes fica querendo, né, explicar Jesus e tal, comparar Jesus. Se a gente não entende nem Jesus, né, como que a gente vai entender Deus? Mas enfim, tá aqui Vinícius a dizer, né? Jesus acha-se de posse da suprema graça, frui o sumo bem e sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. Ele sente em si a plenitude da força onipotente que emana de Deus. Sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante, meus irmãos, Vinícius que está a dizer, ó, sua íntima e perfeita comunhão com o Pai torna-o participante dos divinos atributos. Os atributos de Deus, Jesus é participante. Então não sou mais só eu que estou falando isso. É ninguém mais, ninguém menos que Vinícius. Em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração. Tornar os homens tais como ele é. Fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. Jesus não falou, vós podeis fazer tudo o que eu faço.
e muito mais coisas ainda. Aí a gente fala assim, gente, nada a ver, né? Eu posso fazer o que Jesus fazia? O que Jesus fez? O que Jesus faz? Lógico que não. Podemos. Só que a gente agora, nessa condição, a gente não consegue. É diferente. É diferente. Os apóstolos de Jesus, quando já estavam num outro momento da sua vida, entendendo melhor Jesus, comungando com Jesus, passaram a fazer coisas que Jesus fazia. Curar. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro que negou Jesus 3 vezes. Depois que ele caiu em si, se converteu de verdade, passou a entender Jesus, a sombra dele curava as pessoas. Quando ele ia caminhando durante o dia, se tivesse alguém doente e a sombra dele, né, atingisse a pessoa, na sarjeta, né, a pessoa ficava curada. Olha o magnetismo, né? Olha a potência divina presente. Então, nós podemos? Podemos, só que não conseguimos ainda. Essa que é a questão. A gente tem que se trabalhar, né? Tem que deixar de ser preguiçoso, tem que querer, né? Pasteur não estabeleceu a tríade lá que está no livro Professor Clóvis Tavares, né, de Jesus para os que sofrem, a tríade de Pasteur. Vontade é o primeiro elemento. Vontade. Trabalho. Então, primeiro a gente tem que ter vontade, tem que querer. Depois tem que fazer. Trabalhar. E aí é interessante porque está de acordo aqui com a tradução que Vinícius usou da fala de Jesus. Vinde a mim todos vós que andais em trabalho e vos achais oprimidos. Porque não é porque a gente está no trabalho do bem, não é porque um missionário, né, Chico Xavier, um Divaldo Franco, e até das outras religiões, né, que são missionários de Jesus, sim, né, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Gandhi, por exemplo, que reconheceu a grandeza de Jesus sendo hindu, um Nelson Mandela, que teve uma fase inicial lá, quando era mais novo, de também rebeldia e tal, e depois que foi preso, caiu em si, o caminho não é esse que eu estava, né? É outro. O caminho é de fraternidade, solidariedade, né? Entendeu? Se transformou. Esses personagens, esses símbolos, esses líderes, são missionários de Jesus. Então, muitas vezes, eles estão em trabalho, sim, mas eles se sentem cansados, oprimidos, têm dificuldades. Ninguém tem vida fácil aí sendo missionário, não. Chico Xavier, a gente conhece, né, a história, né? E outros tantos. E é a esses, e se nós quisermos fazer parte desse grupo, que Jesus está chamando, vinde a mim. Ah, vou me tornar cristão, minha vida vai melhorar, minha vida vai mudar da água para o vinho, eu não vou ter mais nada, não vou adoecer, não vou perder meu emprego, pelo contrário, vou ser promovido, vou ganhar na Mega Sena, se eu me converter, né? Se eu me tornar cristão, se eu me tornar espírita, vou ficar curado de tal doença assim. Então, não tem nada disso. Até porque Jesus falou aqui, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então Jesus não está prometendo isentar a gente do que a gente tem que passar. Seja expiação, seja aprovação. Ué, a gente não está no mundo de provas e expiações? Ah, então eu vou me converter, eu vou ficar isento. Não tem essa. No mínimo, a gente está sendo provado. No mínimo.
Então, em tais condições, um desejo ardente domina seu amorável coração, tornar os homens tais como ele, fazê-los co-herdeiros com ele da paterna herança. Jesus quer que a gente seja feliz, pleno. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não essa vidinha que a gente fala, ai, que vidinha mais ou menos, como se a gente estivesse elogiando até, que vidinha mais ou menos, e fica postando no Face, no Instagram, e sei lá mais onde, como se fosse uma, né, a oitava maravilha do mundo. Que ignorância! Daí o chamado, diz Vinícius, vinde a mim todos vós que vos achais em trabalho oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus, diz Vinícius. Os males que nos afetam, têm origem na falta de comunhão com Deus. Consequentemente, tudo que nos causa aflições, mágoas e sofrimentos resolver-se-á como que por encanto, olha o milagre aí, mediante o estabelecimento de nossas relações com a divindade. O milagre existe? Existe. O milagre acontece? Acontece. Quando? Quando a gente faz a parte da gente. Quando a gente estabelece essa relação com a divindade. Quando a gente se aproxima de Deus. E como que a gente se aproxima de Deus? Por Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Da harmonia com o infinito depende todo o nosso bem. Então, se a gente está em harmonia com Deus, não é que vai deixar de acontecer isso ou aquilo com a gente. Só que isso não vai nos afetar, como afeta hoje. Aí, eu lembro até que meu pai, no início da sua vida espírita, aqui nessa encarnação, uma vez ele perguntou numa aula, né, fazendo um comentário, mas não está escrito, se estou com Deus, quem está contra mim? Aí, quem era o professor dessa aula que ouviu esse comentário? O professor Cláudio Tavares. Ele falou, Robson, só que quem pode dizer que está com Deus? Nós, seres comuns, seres humanos, habitantes de um mundo de provas e expiações, quem pode dizer que está com Deus? Então meu pai falou, mas não está escrito, se estou com Deus, quem pode estar contra mim? Mas quem está com Deus? Né? Jesus está com Deus. Nós não estamos nem com Jesus. Da harmonia com o infinito, diz Vinícius, depende todo o nosso bem. Convém notar que esta asserção é isenta de fantasmagoria e de ideias supersticiosas. Não se trata de milagre, mas de efeito positivo de uma lei natural. Milagre aqui que Vinícius falou, no sentido de mágica. Não é isso. O milagre, ele acontece? Acontece. Quando a gente faz o que a gente tem que fazer. Esse que é o milagre. Milagre que a gente fica parado sem fazer nada e aí acontece alguma coisa. Ah, eu quero que chova dinheiro, né, na minha casa, que eu quero que a minha piscina se encha de notas de R$200. Aquela nota que quase ninguém vê aí, né?
Eu quero que a minha caixa d'água se encha de nota de R$ 100, né? A nota azulzinha. Ah, que linda, a piscina, né? Azul e tal. Em vez de ser com água, é com nota de 100. Vai acontecer isso? Lógico que não. Eu quero ficar rico e tal. Aí esse sujeito vai, compra curso de coach e sei lá mais o que, e orientação e financeira e tal. E quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Vai ganhar dinheiro sem trabalhar nunca. Ou quer ganhar até na Mega Sena e nem joga, não faz a aposta. Ah, eu sou doido para ganhar na Mega Sena. Então, você joga? Não. Então, né? A gente quer ficar rico sem trabalhar, quer ganhar na Mega Sena sem fazer a aposta e quer que o milagre aconteça sem fazer o que a gente tem que fazer. Aí sim, Vinícius falou, não se trata de milagre, mas de efeito positivo de uma lei natural. É a lei do trabalho, é a lei do progresso. Estar com Deus, diz Vinícius, importa em obedecer às leis que regem os destinos da vida, seja qual for o cenário onde essa vida se ostente. E tem lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. Estar com Deus, diz Vinícius, importa em obedecer às leis que regem os destinos da vida, seja qual for o cenário onde essa vida se ostente. Qual for o cenário. Cenário de pobreza, cenário de doença, cenário de riqueza, cenário de saúde. É obedecer à lei. E aí Jesus, também nesse período em que ele estava se despedindo dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele fala, um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele fala também, se vós me amais, observai os meus mandamentos. Então, se a gente ama Jesus, muitos de nós, nas nossas orações, né? Amado Jesus, amado Mestre Jesus, será? Ou se é só da boca para fora? Amado Mestre Jesus, mas a gente está observando os mandamentos de Jesus? Ou esse, principalmente, que ele verbalizou, um mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se vós me amais, observai os meus mandamentos. E aí? A lei por excelência da qual decorrem as demais, como simples modalidades, é o amor. A lei por excelência da qual decorrem as demais, como simples modalidades, é o amor. Quem está fora do amor destrói sua comunhão com Deus. Quebra na parte que lhe toca. Olha aí, olha a incumbência que nós temos de fazer determinadas coisas. Quebra na parte que lhe toca a harmonia da vida universal. O chamamento de Jesus, vinde a mim, é o apelo do amor. É a aspiração de uma alma transbordante desse sentimento que anseia por comunicá-lo a outrem. Jesus, que é o exemplo do desprendimento, do altruísmo, ele quer compartilhar. Hoje a gente está no mundo do compartilhar, né? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe, né? Aí a gente recebe alguma coisa pelo WhatsApp, compartilha e tal. Então é isso que Jesus, há mais de 2000 anos, está querendo fazer. Compartilhar. O vinde a mim significa, portanto, diz Vinícius, ide a vós, ide uns aos outros, amai-vos mutuamente. Olha que interessante
essa interpretação de Vinícius. O vinde a mim significa ide uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Interessante, né? O mandamento de Jesus é exatamente esse. Então, quando ele convida-nos a irmos a ele, ele está dizendo, façam o que eu estou dizendo para vocês fazerem. E o que é? Amai-vos uns aos outros. Então, ide uns aos outros. Aí, Vinícius mesmo fala aqui, por mais paradoxal que essa interpretação possa parecer, ela é, contudo, a expressão da verdade. Jesus, chamando-nos a si, pretende lançar-nos nos braços uns dos outros, irmanando nossos ideais, fundindo nossos espíritos numa unidade. Nós não somos todos filhos de Deus? A vida terrena é cheia de asperezas e amarguras, porque os homens vivem divorciados do amor. Não procedem como irmãos, mas antes como adversários, cujo interesse está em se destruírem reciprocamente. E aí a gente vê em pleno ano 2025 guerras acontecendo. Guerras. O caminho para irmos a Jesus é um só, diz Vinícius, e consiste, como já ficou dito, em irmos uns aos outros, em vazarmos uns nos corações dos outros nossas mágoas e nossas aflições. Enquanto permanecermos em atitude reservada, cheios de desconfianças, vendo em cada irmão nosso um competidor a aniquilar ou um inimigo a vencer, havemos de suportar os males que nos afligem e perseguem desapiedadamente. A pedra de tropeço que nos embarga o passo, conservando-nos distanciados do Senhor, é o orgulho. O orgulho é uma das formas mais funestas assumidas pelo egoísmo. Por isso, o mensageiro do amor, o inigualável médico das almas que conhece a fundo todas as particularidades de nosso ser, oferece o remédio de que carecemos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Noutras palavras, combatei o orgulho, cultivando a humildade, e achareis pronta solução para todos os problemas que vos afetam. Mas quem quer ser humilde? Quem quer ser humilde? Quem quer obedecer? A gente muitas vezes fala, né? Eu não obedeço, eu mando e sou obedecido. Eu mando. E aí termina Vinícius, o orgulho é o fardo pesado, o jugo férreo, que confrange os corações. O amor, pelo contrário, é o peso leve, é o jugo suave que encanta, que inebria o espírito, despertando nele as mais doces e ternas vibrações. Que texto maravilhoso! E aí, para terminar a nossa reflexão, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 130, intitulado Onde Estão? E aí também a gente vai deixar para uma próxima oportunidade uma reflexão sobre especificamente o jugo e o fardo de Jesus.
Dirigiu-se, onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. Olha aí. É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A gente se vitimiza e gosta disso. Não é verdade? A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas, no dizer de Emmanuel, sendo muito educado, né? Rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderosa luz para renovação indispensável. Então, Emmanuel está aqui nessa interpretação falando exatamente o que nós dissemos no início. Esse vinde a mim é para quem quer, para quem está trabalhando. Não é para todo mundo. Por quê? Porque se eu não quero, se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo nada, se eu não estou fazendo a minha parte, né? Aí nós diríamos, né, o que a legião de espíritos falou quando estava sendo abordada por Jesus para libertar aquele jovem endemoniado, né? Que temos nós contigo, Jesus Cristo? Bem sabemos que és o Santo de Deus. Que temos nós contigo? Então é essa postura que a gente está tendo. Jesus está dizendo, vinde a mim. Eu falo, deixa eu quieto aqui, né? Tá bom do jeito que tá. Então, não é para nós se a gente tem essa postura. Repetindo, né? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim. Esses quais? Os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, saiamos da nossa zona de conforto. Queiramos, tenhamos vontade, façamos o que nos cabe, o que nós temos que fazer. E aí sim, tudo o que continuará a nos acontecer não mais nos afligirá da forma que tem nos afligido. Nós não nos sentiremos mais tão oprimidos, porque aí sim teremos o alívio que Jesus nos prometeu. Então, numa próxima oportunidade, nós falaremos exatamente sobre o jugo e o fardo de Jesus. Jugo suave e fardo leve. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo, né, essas lições que nos foram trazidas por Jesus, por Vinícius, por Allan Kardec e todos os espíritos que trabalharam
na codificação, né? Por Emmanuel e pelos que nos querem bem, né? Nossos anjos guardiães, os espíritos familiares e simpáticos, nossos amigos e benfeitores espirituais, para que a gente possa sair, né, dessa situação, né, desse lamaçal e caminhar para possibilidades melhores. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que nos acompanha, meu muito obrigado e um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Boa noite, fiquemos na paz de Deus.